Olá, pessoal! Alex Kiefer com vocês aqui no nosso Kiefer Channel, falando sobre os nossos assuntos espirituais, místicos, que nos conecta com a natureza, com Deus, fazendo também o nosso autoconhecimento. E hoje, falando sobre um tema muito interessante, que é São Jorge, o Santo Guerreiro, que é muito festejado agora no mês de abril, em todo o mundo, em todo o Brasil. Vamos lá? Não há cristão ou não cristão que nunca tenha ouvido falar sobre São Jorge, o Santo Guerreiro, que está muito associado à história do dragão que ele venceu. História ou não, não se sabe porque é uma lenda, se esse dragão realmente existiu. O certo é que São Jorge passou a ser invocado contra aqueles problemas que nós temos no nosso dia a dia. É o santo que abre os nossos caminhos, que vence os dragões do mal, da inveja, da hipocrisia, da opressão, da injustiça a que nós todos estamos sujeitos no nosso dia a dia. São Jorge era um rapaz, um soldado romano, ainda jovem, quando no ano de 303 morreu mártir, vítima das perseguições do imperador Caio Aurélio Valério Diocleciano, que na época era o grande e poderoso imperador de Roma. São Jorge, como eu disse, viveu a sua juventude na região da Capadócia, atual Turquia, e era filho de pais ricos e nobres. Acredita-se que ainda muito jovem ele tenha entrado no exército romano, mesmo sendo cristão, e utilizando do seu prestígio, do seu poder, para ajudar todos os mártires que estavam sendo perseguidos na época. Nós vamos ter então a lenda do dragão, que fala que São Jorge, enquanto cumpria uma ordem com a sua milícia na região de Cilene, na Ásia, salvou uma princesa que estava sendo entregue a um dragão que já havia vitimado toda a cidade. E em troca do salvamento da princesa, São Jorge exigiu a conversão daqueles povos pagãos ao cristianismo. De volta à sua história, que é conhecida, como eu disse, a questão do dragão é uma lenda, mas é uma lenda importante para se entender o papel de São Jorge hoje na devoção popular, que cresceu fortemente em torno da sua figura. Nós vamos voltar ao tempo, então, do imperador Diocleciano, em que, durante as festas vinálias do ano de 303, São Jorge, ao se renegar prender um grupo de cristãos, ele é preso por se declarar cristão. Com isso, ele sofre horríveis flagelos. Ele é cacetado, marcado com ferro em brasa, queimado, chicoteado, ferido. Mas a sua fé não se abala, porque, segundo a lenda, à noite, quando ele estava preso, Jesus aparece e o salva, o cura. Novamente, ele volta ao tribunal para enfrentar o governador, para enfrentar o imperador romano, Diocleciano, e lá, ao fazer cair fogo do céu sobre o templo dos pagãos e destruir este templo, São Jorge merece, então, a pena máxima. Por ser um cidadão romano, ele é decapitado. Começa, então, o que poderia ser o fim da história de São Jorge. Não. Tem início o período do apogeu, da glória, da devoção a esse santo. Sepultado em Dióspolis, onde hoje é a cidade de Lida, nós vamos ter São Jorge alcançando um prestígio muito grande pela fama dos milagres que aconteceram no seu túmulo, pela sua intercessão junto a Deus. Lembro que não são os santos que fazem os milagres, eles intercedem a Deus pelos milagres. Os santos, eles não têm poder, o poder todo emana de Deus. E nós vamos ver esse santo realizando milagres em todo o mundo. Esses milagres o tornam tão poderoso e tão famoso que ele passou a ser invocado como o principal patrono dos santos militares, patrono dos exércitos. Ele é o patrono dos soldados. Como eu disse, se transforma em patrono da Inglaterra, patrono de Portugal.
E aqui no Brasil, na América, eu digo também na região da América Central, nós vamos ter a figura de São Jorge entrelaçada com a do orixá Ogum, que nas religiões africanas é o orixá que vence o mal, é o orixá da guerra, é o orixá do fogo. Nós vamos ver então este orixá Ogum, que não é São Jorge, e também São Jorge não é Ogum, mas os dois trabalhando a mesma energia de combate ao mal, de vitória sobre o mal, de auxílio àqueles que estão desesperados, àqueles que são injustiçados, àqueles que são perseguidos. São Jorge foi perseguido, então hoje ele intercede e protege por aqueles que estão correndo risco. Nos próximos dias nós vamos falar mais sobre São Jorge. Vamos falar sobre alguns rituais, algumas orações que são feitas com relação a esse poderoso santo. E hoje eu vou ensinar uma pequena oração que nós podemos fazer para pedir a intercessão desse poderoso mártir, desse soldado de Deus, que com tanta bravura e tanto heroísmo nos protege dos males. Querido São Jorge, nosso amado padroeiro, protetor contra o mal e vencedor de todos os dragões, do ódio, da intolerância, da mentira, da inveja, da falta de fé, nós te pedimos que hoje venha ao nosso encalço, venha nos libertar das coisas que nos fazem felizes aqui nessa terra. Venha impedir que sejamos vítimas de toda a crueldade humana. Vemos te pedir que nos guarde, que nos proteja e nos abençoe nos nossos caminhos. Vemos te pedir que abra os nossos caminhos pela força da tua fé, pela graça que recebestes de Deus em se tornar para nós um poderoso alívio contra as opressões, um poderoso escudo contra as forças do mal. Vós, que recebestes de Deus a espada da fé, que vos cobristes com o elmo da verdade, que vestistes a armadura da esperança e da palavra de Deus, vós que tão forte hoje guerreia sobre todos nós, ajudando-nos nas nossas vitórias pessoais, livra-nos de todo ódio, livra-nos de toda mesquinharia, livra-nos de todas as coisas ruins que as pessoas, os nossos inimigos, queiram fazer contra nós. Nós te pedimos, estenda sobre nós as tuas armas, e como vencestes o dragão infernal, vence também hoje as tentações que nos impedem de nos aproximar de Deus, de termos a vida feliz que nós tanto buscamos. Sabemos, ó querido São Jorge, que nós, no nosso dia a dia, precisamos estar sempre perto de Deus. Ensina-nos, então, a termos essa fé. Ensina-nos, então, a buscarmos com a tua força, com a tua graça, com o teu exemplo, a presença daquele que é e sempre será o nosso Criador, Salvador e Consolador. São Jorge Guerreiro, nosso amado protetor, dai-nos vossa força, rogai por nós. Amém? Então aqui fica hoje o nosso vídeo do nosso Kiefer Channel falando sobre São Jorge. Vamos continuar falando sobre ele em outros vídeos, ensinando algumas orações, alguns rituais que nós podemos fazer para pedir a intercessão do Santo Guerreiro.